Olá, meus irmãos, eu vou falar um pouquinho sobre o que o Silas Malafaia fala sobre a questão de conceito de fé. Eu começo mostrando a asneira teológica de quem falou, dizendo que a fé é racional. Tá precisando estudar a Bíblia. A fé não é racional, a fé é transcendental. O que é racional é o culto, isso é, eu presto culto no domínio da minha vontade. A fé é transcendental. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: eu não ando por vista, mas por fé, porque a fé pertence ao mundo do transcendente, não da lógica. Esse assunto de fé é um assunto grande, entendeu? Mas a Bíblia, ele falou aqui de um tipo de fé. Existe mesmo essa fé transcendental, tipo situações que já aconteceram de o cara perder o medo da morte e fazer coisas e morrer como um herói, entendeu? Em nome de Deus e tal, em nome de Jesus Cristo. Acontece sim uma fé dada por Deus que às vezes não tem explicação. Ou senão um cara fazer coisas milagrosas, mirabolantes, pular alto, algo, sei lá, e acontece isso. Só que existe conceito de fé também na Bíblia, de uma fé baseada em argumentos lógicos e racionais, como o escritor aos Hebreus, em Hebreus no capítulo 11, a partir do versículo 1, ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fato das coisas que não se vê. Então fala de fé, conceito de fé, e ele fala a palavra firme, fala de fundamento, fala de convicção, de fato e contra fatos, não há argumento. Então, está falando de uma fé que tem argumentos sólidos e racionais para poder fundamentar essa crença, entendeu? Até o escritor Pedro, em primeira carta dele, no capítulo 3, versículo 15, ele fala que santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e esteja preparados a responder com mansidão a todos aqueles que pedir razão da vossa esperança. Que muita gente também usa o termo razão da vossa fé. Razão é o logos, é a lógica. Por que você crê nisso, fulano? E você diz, eu creio nisso por causa de tais argumentos. E a fé cristã não é uma fé assim, resolvi crer nisso. Entendeu? Não, é uma fé que tem fundamentos. Porque a gente crê em Cristo, Jesus Cristo é comprovado historicamente. Ele mudou o calendário. Jesus Cristo, você vê escritores da época de Cristo, ou 100 anos depois de Cristo, como Tácito, como Flávio José, como Suetônio, entre outros, escreveram, não surgiu aqui um tal de Jesus Cristo que crucificaram ele. Então a história comprova que ele existiu. Porque muitos dizem que foi criação de alguém, assim como dizem que Platão criou Sócrates, que nunca existiu, tá? Então, existe também esse tipo de fé baseada em argumentos lógicos. Do contrário, se a gente tiver uma fé que a gente não tem nenhum embasamento para poder mostrar porque a gente crê naquilo, isso nos diferencia de qualquer religião ou seita aí que fraca, entendeu? De índios, de alguém que crê em qualquer tipo de Deus ilógico, irracional. E isso aí não é fé, é fideísmo. É quando você não tem argumento para mostrar por que você crê, porque seu Deus é verdadeiro e tal, entendeu? Então ele fala isso aí. E aí ele ficou zangado porque o pessoal tava dizendo que ele tava um pouco meio que espiritualizando, porque ele fala que não, o coronavírus, que negócio de fechar a igreja, a gente não tem que ficar com medo. Claro, o medo realmente faz mal você ficar com medo, isso atrai doenças e tal, seu lado imunológico ele fica baixo quando você fica com medo, entendeu? Mas a gente que crê em Deus, né, a fé faz dissipar todo o medo. Mas a questão não é ter medo, a questão é cautela, entendeu? E ter uma fé racional, entendeu? Não é uma fé de meninos, de besterol. E aí ele fala isso aqui, ó. Eu tenho que impor as mãos sobre a pessoa, que esse é o preço e o papel Ele meu. fala que não vai fechar a igreja. Coronavírus desesperado seja o último reduto de fé e de esperança, e eu vou ter que estar lá, e se entrar alguém pela porta com coronavírus desesperado, eu tenho que impor as mãos sobre a pessoa, que esse é o preço e o papel meu. Ele disse que a igreja não vai fechar, ele dizendo, a igreja lá não vai fechar as portas, pode fechar tudo, e se vir alguém desesperado, a gente tem que estar lá, eu vou, né, para colocar a mão para uma pessoa que está infectada com coronavírus. E ele fala isso aí, mas porque se chegar um leproso, uma pessoa com hanseníase, aqui onde eu moro perto tem um hospital chamado de leprosário, onde esse pessoal fica isolado, não tem contato com ninguém. Porque quero ver ele entrar lá e tocar nessas pessoas que
a pele vai se decompondo e caindo, e elas vivas, entendeu? E ele orar, não, porque eu tenho fé. Não é bem assim não, entendeu? Ele disse que, eu tenho fé que pode ter vírus que for, esse coronavírus, que não vai acontecer isso, infectar os crentes, entendeu? Ou seja, vai infectar o pessoal que não está na igreja, mas quem está na igreja ali na instituição religiosa, nos templos, aí não vai infectar. Você percebe que primeiro ele tem uma mente fechada, porque ele fala que a igreja não vai se fechar e tal. Você percebe que nem isso ele sabe, que igreja não é aqueles templos, entendeu? Cada um tem um templinho, fala uma igreja, não, só existe uma igreja de Jesus Cristo, que é o povo, entendeu? O povo de Deus, entendeu? E esses templos deles, que eles se reúnem, também não é casa de Deus. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, Paulo fala, Timóteo, eu vos te escrevi para que você saiba como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Ele está falando das pessoas, entendeu? E a questão de um templo onde se reúne, que eu não tenho nada contra, está fechado, não quer dizer que a igreja sumiu e foi arrebatada e não está aqui para ajudar as pessoas. Não, é só você estar se precavendo, porque se a gente pegar o argumento dele que se você tiver fé, o cristão tiver fé, não vai acontecer nada. Sim, mas a fé é muito pessoal. Você tem fé que não vai acontecer nada, e se os outros que estão ali, alguns outros, não têm a fé, tá cheio de medo e pegar uma doença? Claro que essa doença, esse vírus aí do coronavírus aí, do Covid-19, muitos infectologistas, etc., falam que ele é mais fraco do que uma gripe normal, que a gripe normal mata mais e infecta 2 vezes mais rápido, entendeu? Mas digamos que fosse um vírus mortal aí, entendeu? Letal. E essas pessoas que estivessem congregando aí, algumas que não tivessem fé, pegasse, e aí morresse pessoas, ele ia se responsabilizar? Ele ia fazer o quê? Espiritualizar? Foi Deus que quis. Então não é bem assim. Por que tem que abrir? Não pode ficar uma semana, um exemplo, fechada? E ainda mais que hoje nós temos as redes sociais, ele pode estar continuando pregando e falando com o pessoal, ou através de rádio ou TV. Não sei se ele está com a TV ainda. Então por que esse pseudo-espiritualismo, como se fosse que, sei lá, que algum ditador está mandando fechar, que o anticristo disse, não pode ter mais culto? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um vírus, e que o pessoal está se reunindo para isso não se propagar, até para não sobrecarregar os hospitais, entendeu? E etc. Graças a Deus que é um vírus fraco, não é letal, mas uma pessoa velha que já está com a imunidade baixa pode morrer, assim como pode morrer com a gripe, né? Muitos morrem por ano. Mas ele falou tanta coisa aqui, velho, que eu acho que ele está espiritualizando, como eu falei, conceito de igreja mesmo, que ele compara o templo com a igreja que não vai fechar. A igreja é as pessoas, não é o templo. Os 10 espias para botar terror no povo, não estaria entre Josué e Caleb? Eu quero estar com Josué e Caleb. O Senhor é conosco, o seu amparo está conosco. Sim, realmente, mas mesmo o Senhor sendo com o povo de Deus, Paulo disse que eu vos preguei o evangelho por causa de enfermidade na carne. Isso está em Gálatas. Se você colocar no Google, eu não lembro agora o versículo, mas ele fala isso, entendeu? Em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele fala também do espinho da carne, que muitos também acham que foi alguma doença e tal. Mas você vê Timóteo, Tito, ele fala que falando para Timóteo, Tito adoeceu mortalmente, mas ele agradece a Deus porque Tito conseguiu sobreviver dessa doença. Então você vê várias pessoas, servos de Deus, que ficaram doentes, mas de ser humano. Entendeu? Nosso corpo está em decomposição. Você pega gripe, você pode ficar doente, etc. Não quer dizer que você não tem fé. Então, me admiro muito o pastor Silas Malafaia ter essa atitude, essa linha de entendimento, tá entendendo? Essa linha de entendimento. E não sei se é por causa de algum interesse, tá entendendo? Aí alguns interesses eclesiásticos, não sei. Porque ele é uma pessoa bem racional, um homem inteligente, que racionaliza as coisas, que fala, não, vamos parar de baboseira, vamos analisar, não é bem assim e tal. E tá tendo esse entendimento aqui. E com esse jeito brabo dele, o homem é brabo, né? Ele não faz como Pedro fala em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que estejam preparados para responder com mansidão todo aquele que pedir razão da vossa esperança. E nós estamos orando e clamando para esse troço ser travado. E se Deus tem algum propósito que proteja seu povo, eu fico muito
falar de coisa que não sabe, que não pode, que nem está aqui, e com insinuações levianas. Eu estava vendo o arcebispo de São Paulo dizer para os jornalistas: as igrejas vão ficar abertas. É uma vergonha. Não ouça essa palavra desses espias incrédulos. Não ouça essa palavra que põe o medo. A defesa do organismo precisa estar preparada, porque não tem remédio para o coronavírus. A fé, o otimismo são fundamentais para as defesas imunológicas, e não essa palavra do inferno para colocar. É isso, é questão de fechar o templo, não é medo, é cautela mesmo, tá entendendo? É cautela, e você não só pensar em você, pensar em outras pessoas que podem se infectar e tal. E ele fala sobre a questão de fé e tal, da doença. Pô, entra nos hospitais, vai lá orar, coloca a mão, como eu já falei, no cara que tá com lepra, com hanseníase. Vai lá, coloca a mão, você tem fé? Então coloca a mão nele. Entendeu? Coloca a mão em pessoas que tá com doença braba aí, que são transmissíveis. Ele não vai colocar a mão, tá entendendo? Então, sei lá, será que é porque quando fecha os templos a arrecadação de ofertas diminui? Será? Aí fica a interpretação com vocês. Abração, fica na paz.